Olá, meu amigo concurseiro, satisfação poder aqui começar esse curso de Direito Constitucional. Muito bom! Nós teremos aqui vários encontros de Direito Constitucional e eu espero de verdade poder contribuir com o teu crescimento. Sempre aqui nós vamos sincar a parte teórica e a parte de exercício, porque eu parto da premissa que o cara só passa em concurso público se ele sabe fazer prova. Eu sempre conto a história de um amigo meu que passou muito bem colocado no concurso da Polícia Federal, entre os 10 primeiros da Polícia Federal, e eu perguntei para ele, meu amigo, você passou muito bem, deixa eu te fazer uma pergunta. O que seria a abstrativação do controle difuso, no controle de constitucionalidade? Como é que funciona isso no Supremo? Ele falou, Júnior, assim eu não sei responder não, mas coloque em alternativa que eu respondo na hora. Sabe o que ele me ensinou? Passe em concurso público, quem sabe fazer, prova. Então vamos aqui trabalhar a parte teórica e também a parte de exercícios. Tranquilo? Então, não desista, né? Tenha coragem, força aí. Deu preguiça, deu sono, você pensa aí no seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Remuneração. Não é verdade? Minha mãe sempre fala uma brincadeira, quando eu estava estudando, ainda estou estudando muito, ela fala assim, filho, deu preguiça, deu sono, abra a carteira. Abriu a carteira, passa o sono na hora, não é verdade? Então não desanime nem um minuto. Força total aí, coragem, copie tudo, beleza? Eu tentei aqui ser o mais parecido com a parte de sala de aula, porque eu acho que a parte presencial é a parte que encanta, não é verdade? Então eu fiz o quadro à mão, então não fiz dessa vez nesse meu curso, não será um quadro, aquele quadro que nós fazemos no computador, depois passa aqui e vem para a tela, não. Eu fiz um quadro na mão tentando aqui trazer a maior proximidade do meu aluno com a minha aula presencial. Então vamos fazer aqui algo bem, né, com bastante intimidade, bem próximo aqui o presencial. Eu tenho certeza absoluta que você vai gabaritar a tua prova de Direito Constitucional. Como minha mãe diria, vou falar a mesma frase que minha mãe fala para mim, eu vou falar para você hoje. Você que está começando esse curso de Direito Constitucional, escute uma coisa. Existe uma história que ninguém sabe ao teu respeito, beleza? Onde um capítulo é melhor do que o outro. Eu não sei qual é a história da tua vida, mas existe uma história na tua vida onde um capítulo será melhor do que o outro. E essa história que você irá escrever, tranquilo? Eu tenho certeza que a tua vida é uma vida de sucesso, uma vida de vitória. Então não desanime nem um minuto, vamos comigo, coragem, sem mais conversinhas, sem mais delongas, bora pro quadro! Vamos falar aqui de princípios fundamentais, não é isso? Um título lá da Constituição, que é o título 1 da Constituição Federal, princípios fundamentais. A primeira consideração é essa. Senhores, você não pode confundir princípios com normas. Princípios aqui fundamentais, quando eu falo de princípios, isso aqui é o gênero. Veja bem, tudo que eu falar do artigo 1º da Constituição até o artigo 4º da CF, tudo que eu falar do 1º ao 4º, que é o título 1 da Constituição Federal, eu chamo de princípio fundamental. Então, princípios fundamentais, quando cair na tua prova, é o gênero, é tudo que vai do artigo 1º até o artigo 4º. Eu vou falar de novo. Quando cair na tua prova, responda, ó pra cá, ó. Responda a questão acerca dos princípios fundamentais. Você sabe, é o gênero. Tudo que ele está falando do artigo 1º até o artigo 4º da Constituição é princípio fundamental. Beleza? Então eu vou começar aqui o estudo dos princípios fundamentais. Aqui, falando de forma de governo. E eu pergunto para os senhores, o que seria essa forma de governo? Que você não confunde com o sistema de governo, nem com o regime de governo. A forma de governo nada mais é do que o relacionamento. Olha o que é forma de governo. Relacionamento entre governantes, é o relacionamento entre governantes e governados. É o que você está colocando agora no seu caderno, no seu material. Governantes e governados. É como, traduzindo, você se relaciona com o seu Estado. Olhe para cá. Como você se relaciona com o seu representante? Como você se relaciona com o seu governante? Relacionamento entre governantes e governados. Na verdade, meus caros, existem duas classificações para a forma de governo. Nós temos uma classificação que não é tão usual para concurso público, que é a classificação do 1.1. É uma classificação de Aristóteles, uma classificação aristotélica. Aristóteles, na sua obra Política, ele falava de duas formas, na verdade, 6 formas de governo. Eles falavam que as formas de governo poderiam ser formas puras, e ele também fala de formas viciadas, ou formas impuras. Essa classificação eu só vi cair no concurso da magistratura,
beleza? De formas puras e formas impuras. Ele fala que a forma pura pode ser a forma monárquica, a monarquia, é uma forma de um governo de um só puro. Pode ser o governo de alguns, que é a aristocracia, que é o governo de alguns também puro. E a democracia. Para ele seriam o quê? Formas puras, tranquilo? E ele fala que a forma impura também pode ser de um só. Do mesmo jeito que a forma pura pode ser de um só, que é a monarquia, para ele também a forma pura pode ser de um só, que a forma impura seria para ele a tirania. A tirania seria a forma impura de um só. Ou de alguns, como a aristocracia seria pura, ele fala da oligarquia. Seria uma forma pura. E a demagogia também seriam formas aqui, forma impura de governo. Essa classificação não é tão usual para concurso público, beleza? De formas puras e de formas impuras. Mas eu faço questão de deixar registrado, porque cabeça de examinador a gente não sabe o que vai sair, né? Lembrando que a prova de ontem de juiz federal é a prova de caseiro de pedreiro de amanhã. Não existe mais concurso fácil, não é verdade? Então pode cair essa classificação também, que é a classificação aí de Maquiavel, que ele fala de 6 formas puras e 6 formas impuras. Agora a classificação que vai cair na tua prova é a classificação dualista de Nicolau Maquiavel. Senhores, Nicolau Maquiavel, na sua obra O Príncipe, diga-se de passagem que é um livro de leitura obrigatória, não é verdade? O Príncipe, Maquiavel, ele fala de 2 formas de governo. Ele fala que, na verdade, ele começa o livro, né? O Príncipe. O primeiro parágrafo do livro, ele começa assim. Todo Estado é, foi ou será. Repúblicas ou principados. Hoje nós podemos traduzir isso. Nós temos ainda principados, né? Mas a ideia seria repúblicas e monarquias. E eu pergunto para os senhores, qual é a grande diferença de uma república para uma monarquia? A primeira diferença é porque o teu relacionamento, não é isso? O que é forma de governo? Relacionamento entre governantes e governados. O teu relacionamento numa república se dá através de eleição. Aqui nós temos a ideia de eletividade. Os governantes são eleitos. E na monarquia, eles são eleitos? De jeito nenhum. O critério aqui do trono é passado de forma hereditária. Aqui nós temos a ideia de hereditariedade. Beleza? Enquanto na república eles são eleitos, na monarquia o trono é hereditário. Enquanto na república nós temos a ideia aqui de temporariedade, eles são temporários, temporariedade, na monarquia não. Na monarquia eles são o quê? Vitalícios. Nós temos a ideia de vitaliciedade. Não é isso? Os governantes são vitalícios. Então, eletividade, hereditariedade. Temporalidade, vitaliciedade. Na república, os governantes podem ser responsabilizados. Responsabilidade é uma característica de república. Já na monarquia, não. Na monarquia, os governantes gozam de irresponsabilidade. Eles são irresponsáveis. Eles têm a irresponsabilidade. É aquele famoso brocado inglês, né? Que o rei não erra. O rei não será responsável. The king can do no wrong. O rei não pode ser responsabilizado pelos seus atos. Claro que no Brasil nós temos eletividade, nós temos temporariedade, nós temos mandatos, não é isso? No âmbito do Poder Executivo. O presidente tem um mandato de 4 anos. E o presidente pode ser responsabilizado. Tanto é verdade que eu vou até colocar aqui, vou puxar aqui de outra cor, ó. No Brasil, nós temos o crime de responsabilidade, que é o ato lá, o impeachment, não é isso? O impeachment. Julgado por quem o impeachment? Julgado pelo Senado Federal. Tá onde isso, Júnior? Tá lá os crimes de responsabilidade previstos no artigo 85 da Constituição Federal e também previsto o julgamento pelo Senado no artigo 52 da Constituição, inciso 1. Beleza? Então, ó, o impeachment existe no Brasil.
Um crime de responsabilidade existe no Brasil, nos moldes do artigo 85, diga-se de passagem que é um rol exemplificativo, e lá a competência do Senado Federal, que eu chamei de SF. Senado Federal que julga os crimes de responsabilidade. Aqui no Brasil, o governante pode ser responsabilizado. E eu pergunto para os senhores, qual que é a forma de governo adotada no Brasil? A forma de governo, você sabe disso, o relacionamento entre governantes e governados, nós colocamos aqui, se dá através de uma república. Beleza? Nós somos uma república desde 15 de novembro de 1889, não é verdade? Desde 15 de novembro de 1889, o Brasil adota a forma de governo republicana. Fomos sim uma monarquia? Fomos. De 1822 até 1889, temos aqui a coroa brasileira, aqui a coroa portuguesa estava no Brasil, né, Dom Pedro e companhia. O Brasil foi uma monarquia. Desde então, de 1889, com a proclamação da República, nós adotamos a forma de governo republicana.